Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a tiara trança em crochê. Essa tiara aqui foi produzida com barbante número 2. Usei aqui o barbante Fiore da Euroroma em um tom de azul piscina. Trabalhei com 2 fios, então a agulha de trabalho será a 2,5. E aqui ao meio, eu fiz um bordado aqui com ponto correntinha. Esses pontos aqui servem para que quando você trançar as suas tiras, elas não cedam o ponto. Então, eu fiz o meu aqui colorido com a linha Charme amarela, mas caso você não queira, você pode também bordar o ponto correntinha aqui com o mesmo fio que você fez a base da tira. Usei 60 gramas do barbante Fiore. E aqui, para fazer o ponto correntinha, você vai usar em torno de 5 gramas. É apenas realmente um pouquinho aqui de linha. Caso você prefira fazer a sua tiara com o barbante número 4, então você vai usar apenas um fio. Ou se você estiver trabalhando com a linha Anne, ou então com a linha Camila Fashion, ou com o fio Charme, você vai trabalhar sempre com 2 fios. Depois de produzida a minha tiara, ela ficou com 7 centímetros de largura. Ela vai ter em torno de 52 centímetros aqui de comprimento. Se você estiver trabalhando para uma criança, você vai ter que fazer as suas tiras menores. Eu fiz as tiras com 110 correntes. Se você for trabalhar, por exemplo, para uma criança em torno de 8 a 10 anos, você vai trabalhar apenas com as 90 tiras, 90 correntes, já será o suficiente, ok? Lembrando que a nossa agulha de trabalho foi a 2,5. E aqui, para acabamento, eu usei aqui um pedacinho de elástico. Usei aqui um elástico de 3 centímetros. E aqui tem apenas 5 centímetros. É mesmo só um pedacinho para facilitar na hora que você for colocar a sua tiara. Certinho? Então, antes de começarmos a nossa videoaula, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e também compartilhando em suas redes sociais. Clique também no sininho para que você não perca nenhuma das novidades que vem. Nós vamos começar trabalhando com a agulha número 2,5 e vou trabalhar com 2 fios do barbante Fiore da Euroroma. Ele é um barbante número 2, então aqui eu vou utilizar 2 fios para fazer a nossa tiara. Eu vou começar prendendo o fio aqui na agulha e vou fazer 110 correntes. Feita aqui as 110 correntes, eu vou voltar aqui na terceira corrente depois da agulha e vou fazer um ponto alto. Passo para a próxima corrente e também trabalho um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Vai ficando dessa forma. E volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira,
Quando eu chego aqui nessa última corrente, eu vou fazer 7 pontos altos, aqui na mesma corrente. Então, fiquei aqui com a parte oval aqui na ponta e toda aqui a carreira trabalhada em pontos altos. Eu vou virar agora aqui o trabalho e vou agora começar a trabalhar pontos altos na base desses pontos altos que acabamos de fazer. Então, em cada ponto que tenho aqui na base, eu vou trabalhando um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui toda a carreira. Quando eu estiver aqui no penúltimo ponto aqui na base, eu volto trabalhando junto com você. Já chegando aqui no penúltimo ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer mais 4 pontos altos. Então, fiquei aqui com um total de 5 pontos aqui no mesmo ponto de base. Venho aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei aqui a primeira lateral. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Não prendo na corrente, sim no primeiro ponto alto. Então, eu tenho aqui uma lateral redondinha também, aqui oval. Igual fizemos aqui nessa primeira lateral aqui oval. Aqui nós vamos cortar o fio. Eu vou retirar aqui a sobra da laçada. Venho aqui no ponto lateral, passo a minha agulha aqui de baixo para cima, conduzo a sobra do fio. Aqui pelo ponto de base, eu venho em um ponto de base um pouquinho mais abaixo e passo aqui uma das sobras, apenas uma das sobras. Venho aqui em outro ponto lateral e passo aqui a outra sobra. Aqui agora eu vou fazer uma sequência de 3 nós. O primeiro eu faço firme, mas sem repuxar o ponto de base. E os outros 2 eu faço bem firmes. Agora é só cortar o excesso. Eu vou fazer o mesmo aqui nessa outra lateral. Eu já tenho a sobra aqui ao meio, então vou passar apenas uma das sobras aqui por um ponto de base. E agora eu faço a sequência dos 3 nós.
essa primeira sobra, eu não coloquei ela já interna aqui quando eu fui fazendo a segunda lateral, porque nas outras tiras que eu fiz, quando depois eu vinha trabalhando com o fio, com ponto correntinha, muitas vezes essa sobra acabava saindo aqui para fora. Então, vai ficar mais perfeito depois se você fizer dessa forma. Então, nós temos aqui a base da tira pronta. Agora, eu vou fazer aqui pontos correntinha, aqui ao meio. E vou trabalhar com fio amarelo e com a linha Charme. Então, eu volto a trabalhar com a minha agulha número 2,5. Eu vou deixar uma pequena sobra aqui do fio. Então, vou segurá-lo aqui entre o indicador e apoiando aqui com o polegar. Vou vir aqui no meio, onde aqui eu tenho essa parte oval. Então, logo aqui no meio, onde começam os pontos altos aqui na parte reta. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha. Venho aqui na parte de trás e vou passar a minha agulha aqui pelo fio que eu estou segurando entre os dedos. E vou trazer ele aqui pra frente. Então, sai aqui dessa forma. Com o outro dedo, eu vou segurar aqui essa primeira sobra. Você vai precisar fazer isso só a primeira vez. Segura aqui entre os dedos para que depois o ponto não corra. Vem aqui no próximo espaço aqui entre os pontos. Eu vou fazer isso em cada ponto que tenho na base. Eu passo novamente a agulha aqui para trás. Pego o meu fio e passo aqui pela agulha. E trago ele aqui por dentro da laçada, formando a correntinha. Vou pro próximo ponto de base. Passo o fio pela agulha. Conduzo ele aqui pra frente, formando a correntinha. Depois que você fez o primeiro, você já pode soltar essa sobra, depois ela não vai mais se desmanchar. E vai trabalhando aqui, fazendo as correntinhas. Então, eu vou fazer o mesmo aqui por toda a minha tira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, quando eu chego aqui nesse espaço bem ao meio, aqui junto da parte oval, eu vou fazer aqui o último ponto correntinha. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio, deixando aqui uma pequena sobra. Trago a sobra aqui pra frente do trabalho. Agora, eu vou pegar essa sobra e vou colocar em uma agulha. Volto aqui a sobra aqui no mesmo espaço que eu finalizei. Então, vai ficar assim. Aqui na parte de trás, eu vou passar o fio aqui por esse primeiro ponto. Passo aqui pelo segundo ponto. Nesse segundo ponto, eu volto aqui a agulha, passo ela aqui por dentro da laçada para formar um nozinho, passo aqui por baixo do próximo ponto. No próximo ponto, também vou fazer um nozinho. Então, passo a minha agulha aqui 2 vezes por ele. Passo aqui por dentro da laçada e puxo.
e passo aqui novamente pelos próximos 2 pontos. Então, vai ficar assim, ok? Feito isso aqui, é só você cortar o excesso. Então, nós temos aqui a primeira tira pronta. Você vai fazer um total de 4 tiras para nós formarmos a nossa tiara. Com todas as tiras já prontas, 4 tiras. Aqui já fiz todas as 4 tiras e arrematei. Vou voltar a trabalhar agora com o barbante número 2 da Fiore. Lembrando que estou trabalhando com 2 fios. Vou prender o fio aqui na agulha. Venho aqui em uma das tiras, nessa parte oval, vou aqui no ponto central e vou fazer um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos baixos aqui na tira. Pego a próxima tira, venho aqui no ponto do meio, aqui em uma das pontas dela, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base dessa tira, também faço um ponto baixo. Na próxima tira, vou fazer novamente no ponto do meio um ponto baixo e no próximo faço um ponto baixo. Pego a próxima tira, vou no ponto do meio, faço um ponto baixo e no próximo ponto de base mais um ponto baixo. Então, fiquei aqui com um total de 8 pontos baixos, sempre 2 pontos aqui em cada uma das tiras. Faço uma corrente, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui na base. Faço uma corrente, viro o trabalho, no próximo ponto de base vou fazer um ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Eu vou fazer um total de 8 carreiras. Já tenho 3 carreiras. Aqui nessa última correntinha que você tem aqui na base, você também faz um ponto baixo. Então, já tenho aqui 3 carreiras trabalhadas com 8 pontos baixos. Vou fazer mais 5 carreiras e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a 8ª carreira, eu vou cortar o fio. E nós podemos já arrematar essas sobras. Essas primeiras sobras aqui. E essa última sobra também. Com os fios já arrematados, então, eu vou virar a minha tiara aqui para a parte da frente. E agora, nós vamos começar a fazer a parte da trança. Para trançar com as 4 tiras, nós vamos começar trançando aqui pela parte do meio. Então, aqui a parte do meio vai aqui sempre passar aqui uma pela outra. Você vai cruzar aqui as partes do meio, uma das laterais, você vai passar por baixo da ponta, trazendo ela aqui para o meio. A outra lateral, você vai passar por cima. Então, você tem novamente aqui 2 partes na lateral e as 2 aqui ao meio. A parte do meio se cruza aqui entre elas. Uma das laterais, você passa por baixo
trazendo aqui a tira que tem no meio para a lateral. A outra lateral você vai passar por cima e traz a tira que você tem aqui no meio para a lateral. Firma aqui um pouquinho para puxar, para que fique tudo igual. Então, você tem novamente aqui 2 tiras ao meio e 2 aqui nas laterais. As tiras do meio, você cruza aqui uma aqui em cima da outra. Em uma das laterais, você passa essa tira do meio aqui por cima. E a que tem na outra lateral, desculpa, a tira que você tinha na lateral, você passou aqui por baixo, trazendo a tira do meio aqui por cima. A outra tira da lateral, você traz por cima. Então, cruzamos novamente. Eu vou fazer mais uma vez explicando. As tiras aqui do meio, você cruza aqui uma em cima da outra. Nessa lateral, vamos puxar aqui para ficar certinho. Nessa lateral aqui, você vai pegar essa tira do meio, essa lateral você traz aqui por baixo da tira do meio. Nessa outra lateral, você traz por cima. Então, vamos sempre cruzar aqui as tiras do meio. A tira que você tem na lateral, você traz aqui por baixo. E essa outra tira, se você colocou uma por baixo, a outra você coloca por cima. Vai puxando aqui para ficar certinho. Lembrando de ter o cuidado de não virar a tira para a parte de trás. Então, aqui os pontos correntinha vão ficar todos virados aqui para a parte da frente. Então, nós temos aqui a nossa tiara já toda trançada. Nessa ponta aqui, para que ela não se desmanche, eu vou colocar aqui o marcador. Para segurar aqui, onde ficou trançado. Lembre que as pontas vão ficar iguais aqui se você foi tecendo sempre da mesma forma. Se não ficou, você vai desmanchar e fazer novamente o mesmo processo para que as pontas aqui fiquem iguais. Vou virar aqui na parte de trás para você ver como ficou. E aqui na parte da frente. Ok? Então, aqui, nós vamos fazer agora
esse mesmo processo que fizemos aqui nessa lateral. Então, vamos voltar a trabalhar aqui com os 2 fios do barbante Fiore. Eu vou prendê-lo aqui na agulha. Venho aqui na minha tiara. Então, eu tenho ela aqui já toda trançada aqui nessa ponta. Então, venho aqui no meio, aqui nessa tira que eu tenho aqui na lateral, nesse ponto do meio, eu vou fazer o ponto baixo, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Venho aqui na outra tira que eu tenho aqui na lateral. Vou tirar esse marcador daqui. Então, aqui nessa outra tira, nesse ponto aqui também do meio, eu vou prender fazendo um ponto baixo, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou retirar esse outro marcador que eu tenho aqui segurando a próxima tira. Então, aqui no ponto do meio, esse meu aqui, o ponto não ficou exatamente no meio dessa segunda tira, então, eu vou retirar aqui e vou fazer novamente. Sempre o primeiro ponto eu vou fazer aqui nesse ponto logo no meio, faço aqui os 2 pontos baixos, passo para a próxima tira. Nesse ponto aqui do meio dela, é que eu faço o ponto baixo. E no próximo, faço um ponto baixo também. E aqui nessa outra tira, também vou fazer aqui um ponto baixo no ponto do meio. E um ponto baixo aqui no próximo ponto. Então, fiquei com 8 pontos aqui unindo uma tira na outra. Então, aqui eu faço uma corrente, viro o trabalho. E agora, no próximo ponto de base, eu começo a trabalhar os pontos baixos. Como nós já tínhamos feito a corrente, depois nós vamos fazer mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço a corrente, viro o trabalho novamente e volto a fazer os 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer novamente 8 carreiras, sempre da mesma forma. Então, aqui nós já estamos trabalhando na terceira carreira. Vou fazer mais 5 carreiras, sempre da mesma forma, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar essa lateral aqui e volto trabalhando com você. Depois de finalizada, aqui arrematei os fios e agora, para finalizar, eu vou colocar um pequeno pedaço de elástico. O meu elástico tem 5 centímetros aqui de comprimento, é uma tira de elástico de 3 centímetros, desses elásticos mais largos, para dar uma maior flexibilidade aqui na hora de você ir usar a sua tiara. Então, para fazer essa costura, eu vou usar uma agulha com uma linha preta. O meu elástico é preto, caso você vá usar um elástico branco, então você vai costurar com uma linha branca. Vou vir aqui na minha tira, vou colocar aqui
a tira do elástico sempre aqui na segunda carreira, a penúltima carreira aqui que finalizamos. Então, coloco aqui ao meio. Vou costurar tendo cuidado para que a minha costura não vaze aqui para o direito do trabalho. Então, costuro aqui pelo avesso. Vou costurar aqui essa lateral. Passo aqui para a parte do comprimento. Chegando aqui nessa outra lateralzinha aqui, eu corto o fio e arremato e costuro essa parte aqui unindo na outra parte da tiara. Então, vou fazer a costura, costuro na outra lateral e volto te mostrando como ficará. Depois de terminada aqui a costura do elástico, então ficou dessa forma aqui na parte de trás. Virando aqui pelo avesso, você vai ter essa visão. Então, estamos finalizando a nossa tiara. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, me deixem aí uma pergunta nos comentários, que sempre que possível eu vou respondendo. Quero convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal, nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, compartilhando as nossas videoaulas e também curtindo. Ok, meninas? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!